paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo de número 1 e versículo de número 25 ao 28, que vai nos dizer assim: E tomaram do fruto da terra nas mãos, e no-lo trouxeram, e nos informaram, dizendo: É terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: Tem o Senhor contra nós ódio. Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que derretesse o nosso coração, dizendo: Maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus tinha feito uma promessa para os filhos de Israel. Deus havia dito que levaria este povo para uma terra boa, uma terra ampla, uma terra que manava leite e mel, uma terra de bênçãos, uma terra de fartura. Porém, os filhos de Israel tiveram medo. Os filhos de Israel começaram a olhar para as impossibilidades que haviam na terra. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: cuidado, Ramanchuramandaraya, onde estão os teus olhos? Cuidado aonde você tem colocado os teus olhos. Onde é que eles estão? Na promessa ou nas impossibilidades? Os filhos de Israel começaram a olhar, irmãos, não para a promessa, não para aquilo que a promessa de Deus poderia fazer na vida deles, porque o Deus da promessa é o Deus que faz o impossível acontecer. Se você tem uma promessa, saiba que Deus vai trabalhar para que essa promessa se cumpra, conforme aquilo que ele disse. Mas os filhos de Israel não olharam desta forma. Os filhos de Israel esqueciam rapidamente dos feitos do Senhor, pelo amor de Deus. Não esqueça do que o Senhor já fez na sua vida. Declare comigo: eu vou lembrar diariamente dos feitos do Senhor na minha vida. Eu vou lembrar diariamente dos feitos do Senhor na minha vida, irmãos. É muito perigoso quando esquecemos do que Deus já fez na nossa história. É muito perigoso quando começamos a fitar os olhos nas impossibilidades, como se elas fossem maior do que o nosso Deus. Você observa que os espias foram lá olhar a terra e eles trouxeram um bom fruto. E eles disseram: a terra é boa, realmente os frutos são bons, é como vocês estão vendo. Porém, tem umas impossibilidades nessa terra. Porém, são fortemente fortificadas. Tem homens lá muito grandes, de grande estatura, porque eram os filhos de Anaquins, eram homens muito altos. Então nós observamos que os filhos de Israel começaram a enaltecer as impossibilidades e não a fé. Eles esqueceram rapidamente do Deus que feriu o Egito com 10 pragas. Eles esqueceram rapidamente que Deus havia feito uma promessa que eles sairiam do Egito com grandes riquezas e saíram. Eles esqueceram rapidamente do que Deus havia feito a favor deles, irmãos. Nós não podemos esquecer, porque o nosso Deus nos entrega milagres, mas muitas vezes estamos tão cansados diante das batalhas que esquecemos os milagres que Deus já fez. Só que Deus, Ele quer que a gente lembre diariamente. Para quê? Para a gente não correr o risco dos filhos de Israel aqui. Os filhos de Israel esqueceram dos feitos do Senhor. Os filhos de Israel começaram a agir como se a terra fosse impossível de ser tomada até mesmo por Deus. Como se Deus não pudesse cumprir a palavra dele. Talvez você está dessa forma, olhando para o cenário e dizendo: é contrário. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, mas eu não ando ramandarabacandaraia segundo o que eu estou crendo, eu ando segundo o que eu estou vendo. Porque se você olha para a impossibilidade, você não está andando segundo a sua fé. Sinto muito lhe informar. Você está andando por vista. E se você está andando por vista, é perigoso. Porque você está desagradando a Deus. Porque quem se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Quem se aproxima de Deus precisa ter fé. Nós não somos movidos, irmãos, por vista. Nós não andamos segundo o que contemplamos, até porque você nunca viu Deus.
Até porque você nunca viu Jesus humanamente falando, mas você crê que ele existe. Você não contempla o Espírito Santo, mas você crê que ele habita dentro de você. Irmãos, nós não andamos por vista. Declare comigo, eu nunca posso esquecer que eu não ando por vista, que eu ando por fé. Eu nunca posso esquecer que eu não ando por vista, que eu ando por fé. Grande era a promessa de Deus para com os filhos de Israel, mas a culpa deste povo aqui, desta geração, não ter entrado na terra que mana leite e mel, com exceção de Josué e Caleb, foi deles mesmos. Por quê? Porque eles mesmos estavam andando por vista. Estavam andando segundo aquilo que eles contemplavam. Eles chegaram a dizer, a terra é boa. Realmente tem um bom fruto. Porém, a terra tem impossibilidades que, humanamente falando, não tem como serem vencidas. Então, eles estavam olhando pelos olhos humanos. E de vez em quando a gente faz isso. Eu quero dizer de vez em quando, irmãos, porque nós seremos libertos disso. Porque nós somos seres humanos, tá certo? Nós, às vezes, vamos ser tentados a andarmos por vista, mas, porém, temos que lembrar diariamente, eu ando por fé. Eu creio que Deus pode fazer. Eu creio porque Deus me prometeu, mas é impossível. Mas se Deus falou, tá falado. O que faltou nos filhos de Israel aqui foi fé. Eles preferiram dar lugar à incredulidade. A incredulidade é muito perigosa. Porque se você dá lugar à incredulidade, você está dizendo Deus não tem poder para fazer isso na minha vida. E se você está dizendo que Deus não tem poder para fazer isso na sua vida, o milagre não acontece. Porque quem se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o Senhor te trouxe aqui para ouvir esta palavra e dizer para você, peça para que eu te acrescente fé. Porque eu tenho visto as tuas oscilações. Eu tenho visto muitas vezes o teu olhar humano sobre algumas coisas que eu prometi. Porque, irmãos, somos tentados diariamente a olharmos com um olhar humano. Somos tentados diariamente a andarmos por vista. Muitas vezes Deus vai lhe prometer que vai salvar alguém, mas esta pessoa, humanamente falando, vai parecer que não vai ser salvo. Esta pessoa parece que está piorando depois da promessa. Pois é, Deus está permitindo a sua fé ser provada. Muitas vezes Deus vai dizer que vai lhe abençoar financeiramente, mas a sua vida parece que está tendo um grande declínio financeiro. Isso é para provar a sua fé. Muitas vezes Deus vai prometer para você que vai te curar, mas quando você olhar, parece que a enfermidade está piorando. E o Senhor está dizendo, tudo isso é para a sua fé ser provada. Tudo isso é para que você tenha a oportunidade de se posicionar, porque Deus, irmãos, Ele quer que a gente ande por fé, então Ele permite as impossibilidades. Seria muito fácil, né, os filhos de Israel chegarem na terra que mana leite e mel, e a terra ser fácil, de fácil acesso, não ter gigantes naquela terra, homens de grande estatura. Seria muito fácil se tudo fosse fácil. Porém, Deus não trabalha com facilidade, nos mostrando que Ele gosta de trabalhar no meio da impossibilidade. Os filhos de Israel já tinham experiência com Deus. Será que o Deus que feriu o Egito? Será que o Deus que abriu o Mar Vermelho? Será que o Deus que fez água sair da rocha? Será que o Deus que mandava para o seu povo maná, codornize? Será que o Deus que cuidou do seu povo, não tinha poder para fazer o impossível acontecer e introduzir o povo na terra que mana leite e mel, sendo que era uma promessa de Deus e não um pedido do povo? Porque a introdução na terra que mana leite e mel, irmãos, não era um pedido do povo, mas era uma promessa de Deus. Tem pessoas aqui que não pediram a Deus algumas coisas, mas Deus te prometeu, porém é impossível. E você olha muitas vezes e o seu coração quer oscilar. E a sua mente quer ser levada a andar por vista. Mas o Senhor está dizendo, você não anda por vista. Você anda segundo aquilo que eu ordeno. Você anda segundo aquilo que eu falo. Os filhos de Israel tinham uma promessa. Se você tem uma promessa, isso basta. É por isso que você tem que lembrar diariamente das palavras de Deus. É por isso que você tem que lembrar diariamente do que Deus falou contigo. Porque se você não lembrar das palavras de Deus e do que Ele já fez na sua vida, você acaba sendo tentado a realmente andar com incredulidade. Você acaba sendo tentado a desistir, a parar, até mesmo a murmurar e a dizer que Deus não vai fazer porque é impossível. Só que você esquece que Deus é o Deus do impossível. Foi isso que aconteceu aqui com os filhos de Israel, esqueceram.
Esqueceram que eles serviam a um Deus do impossível. Esqueceram que para Deus não tem impossibilidade nas promessas dele, porque quando Deus fala, ele cumpre, irmãos. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu velo sobre a minha palavra para cumprir, mesmo que seja impossível para você. Você faz o possível, mas quem faz o impossível é Deus. Declare comigo: eu faço o possível, mas o meu Deus é quem faz o impossível. Eu faço o possível, mas o meu Deus é quem faz o impossível. Os filhos de Israel tinham uma promessa, porém estavam olhando para aquilo que era impossível e começaram a dizer: não tem como. Versículo de número 27. Murmurastes nas vossas tendas e disseste: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Olha o que os filhos de Israel estavam pensando, que Deus tinha ódio deles, irmãos. Que Deus queria ver a destruição daquele povo, sendo que Deus tinha uma promessa de multiplicação, uma promessa de bênção, uma promessa de paz, mas o povo estava tão cego pela incredulidade que eles estavam dizendo que Deus os queria matar, que Deus os queria destruir. E isso, irmãos, desagradou a Deus, porque eles estavam olhando para as impossibilidades e estavam agindo como se Deus fosse ruim, mas Deus não é ruim. Deus nos faz promessas, irmãos, e permite as impossibilidades, não é castigo. É para que a gente tenha milagre, é para que a gente tenha resiliência, é para que a gente tenha testemunho para contar, é para que a gente tenha fé, irmãos. Porque se tudo for possível, a gente não clama a Deus. Se tudo for possível, a gente não dá glória a Deus. Então as impossibilidades é pra gente compreender que nós somos limitados. Não é pra gente ficar envergonhado. Declare comigo: as impossibilidades não é para vergonha, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. As impossibilidades não é para vergonha, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. Irmãos, eu não sei qual tipo de promessa que você tem, e eu tenho certeza que, humanamente falando, ela é impossível de acontecer, porque quando é promessa de Deus, irmãos, Deus realmente nos promete aquilo que a gente não pode fazer, para a gente compreender que é Ele quem faz, é Ele quem pode, é Ele quem é Ele quem abre a porta, é Ele quem faz o impossível acontecer. Quando eu entendo que Deus faz o impossível acontecer, eu tenho fé. Você observa que os únicos que mostraram fé, que realmente Deus ia fazer, que Deus não ia destruir o seu povo, que Deus ia realmente, irmãos, destruir os inimigos, foi Josué e Calebe. E foram estes que foram introduzidos na terra que mana leite e mel. Você observa o quanto é importante a fé? Você observa o quanto é importante não murmurar, porque os murmuradores morreram, irmãos, no deserto. Deus não nos trouxe até aqui para morrermos no deserto. Ele tem terra boa, terra ampla. Ele tem bênçãos reservadas para a nossa vida. Ele quer cumprir o que Ele nos falou. Ele quer cumprir aquilo que Ele nos prometeu, mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos fazer a nossa parte, andarmos por fé. Nós precisamos ser como Josué e Calebe, e não como os 10 espias que fizeram questão de enaltecer o problema como se o problema fosse maior do que Deus. Não. O problema não é maior do que Deus. A impossibilidade não é maior do que Deus. A porta fechada não é maior do que Deus. Se Deus te fez a promessa, meu irmão, se Deus te fez a promessa, minha irmã, Ele é fiel para cumprir a palavra dele, mas creia. Declare comigo: eu creio que eu sirvo a um Deus que faz o impossível acontecer. Eu creio que eu sirvo a um Deus que faz o impossível acontecer. Deus não promete nada possível pra gente mesmo, não. Sabe por quê? Porque é Ele quem faz o milagre. Então nós ficamos na posição até que Ele cumpra a palavra dele. Quem iria destruir, irmãos, toda barreira, tudo aquilo que estivesse na frente dos filhos de Israel, para que eles não tomassem posse da terra boa, da terra ampla, que mana leite e mel, era Deus. Quem tira a barreira do nosso caminho é Deus. A gente só precisa ter fé. E Deus está dizendo: só tenha fé. Lembre dos meus feitos. Lembre do que eu já fiz na sua vida. Lance fora essa incredulidade. Lance fora esse medo. Os filhos de Israel tiveram medo. E você vê Moisés dizendo aqui, ó, versículo de número 29. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. Não tenham medo. E o Senhor está dizendo a mesma coisa para você hoje. Não tenha medo. A situação é difícil, é impossível, mas olhe para o Deus que já fez milagre na sua vida. Declare comigo: eu não vou olhar para a impossibilidade, eu vou olhar para o meu Deus, e Ele é Deus de milagre.
Eu não vou olhar para a impossibilidade. Eu vou olhar para o meu Deus e Ele é Deus de milagre. Versículo 30. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez convosco, diante dos vossos olhos no Egito. Deus tinha respaldo com o povo, irmãos. Só que o povo tinha esquecido. Declare comigo: meu Deus vai me trazer à memória o que Ele já fez na minha vida. Eu vou ter mais fé. O meu Deus vai me trazer à memória o que Ele já fez na minha vida. Eu vou ter mais fé. Comece a lembrar dos feitos do Senhor, tenha fé, pois o Deus que te fez a promessa, Ele é fiel para cumprir o que Ele te falou, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Pai, por esta palavra, Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que a incredulidade, ela destrói. A incredulidade, Senhor, ela mata. Estes homens, Pai, que foram incrédulos, morreram no deserto. Pai, nós não queremos ser como a geração incrédula, Pai, como a geração murmuradora, mas nós queremos ser, Pai, pessoas que lembram diariamente: eu ando por fé, o meu Deus já fez milagre, o meu Deus não me deixou desamparado, o meu Deus abriu caminho para eu passar naquele tempo, o meu Deus trouxe cura. E eu vou me apegar àquilo que Ele já fez e à palavra dEle. E a minha fé será o suficiente para eu viver o milagre, porque o meu Deus vai trabalhar segundo a minha fé. Deus, nos perdoe. Nos perdoe toda a incredulidade. Nos perdoe, Pai, muitas vezes, Senhor, que a gente olha para as impossibilidades como se ela fosse maior do que o Senhor. Nós queremos aqui confessar. Nós queremos aqui, meu Deus amado, abrir os nossos lábios e dizer que o Senhor é maior do que qualquer impossibilidade. O Senhor é maior do que qualquer gigante. O Senhor é maior do que qualquer fortificação que esteja diante dos nossos olhos para impedir a tua palavra de acontecer. Nós cremos, Pai, que o Senhor vela sobre a tua palavra para a cumprir. Nós cremos, meu Senhor, que nós não andamos por vista, meu amigo. Nós andamos por fé, Jesus. E nós precisamos lembrar disso diariamente. Acrescenta-nos fé, acrescenta-nos fé, acrescenta-nos fé. Tira de nós, Jesus Cristo, toda a incredulidade, todo o medo do amanhã, todo o medo do que vai acontecer. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tira do nosso coração toda a ansiedade, Pai, toda a murmuração, todo medo, vai nos libertando, porque é o Senhor quem peleja as nossas guerras, é o Senhor quem nos dá vitória. Nós colocamos nas tuas mãos as impossibilidades, crendo que o Senhor é Deus de milagre, crendo que o Senhor é Deus de resposta, crendo que o Senhor é o Deus do impossível. Vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, Senhor, e vai acrescentando fé na vida dos teus filhos, e vai trazendo, meu Deus amado, aquilo que eles não conseguem mais lembrar. Vai trazendo a memória, Pai amado, para que eles lembrem dos teus feitos, para que a fé deles seja restabelecida. Senhor, para que a fé deles seja firmada em Ti. Pai, que eles venham crer, que eles venham confiar que o Senhor é o Deus que trabalha a favor daqueles que confiam em Ti. E aqueles que confiam no Senhor não ficam frustrados, não ficam confusos nem envergonhados, mas recebem milagre. Pai, Josué e Caleb entraram na terra que manda leite e mel. Josué e Caleb viram o Teu poder de maneira miraculosa, meu Senhor, agindo a favor do Teu povo e cumprindo a Tua palavra. Nós queremos ser como eles, Pai. Nós não queremos ser como a geração incrédula que morreu no deserto, mas nós queremos entrar na terra boa, na terra ampla. Queremos viver os Teus milagres como Josué e Caleb. Por isso eu te peço, acrescenta-nos fé. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, meu Pai, desfazer os laços, meu Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar
congregar porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Senhor, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja, meu Pai, para a honra e glória do teu nome. Visita também, Pai, aqueles que estão aqui ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, Pai, vai os abençoando, os prosperando, ou Senhor, vai visitando de maneira especial, vai dando testemunho, Senhor, para os teus filhos contarem, vai fazendo o sobrenatural acontecer, Espírito Santo, e trabalhando a favor de cada um dos seus filhos, meu Pai. Eu te peço também, meu Pai, que o Senhor venha acrescentar fé. Ah, Senhor, muitos aqui estão precisando, meu Pai. E eu te peço que em nome de Jesus Cristo, através dessa palavra, através dessa oração, a fé venha a ser acrescentada nas nossas vidas, Senhor. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço. E te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que é tempo de andar por fé e não por vista. Da mesma forma que o Senhor esteve aqui com Josué, com Caleb, introduziu eles na terra que mana leite e mel, mas os incrédulos ficaram para trás. O Senhor está dizendo para você, se você agir com incredulidade, você não vai viver o milagre, mas se você agir por fé, você vai entrar na terra boa, na terra ampla, e você vai viver o que Deus fez Josué e Caleb vivenciar, porque eles tiveram fé. Lembre-se, você não anda por vista, você anda por fé. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.